Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar de algumas coisas relativas a Milei e os brasileiros. O que o Brasil tem a ver com Milei? Bem, Milei já se mostrou ser um ultra neoliberal, um anarco-capitalista, quer privatizar tudo, né? O Estado praticamente desaparecer ou ficar restrito a uma outra opção. Mas dentro porque o anarco-capitalismo tudo estaria no controle das empresas privadas, né? Acabar com tudo que se refere à coletividade, que é público, né? Passar a ser da alçada do particular, as empresas privadas. Milley é um grande imbecil, um grande idiota, né? É um capataz, um pau mandado do, por exemplo, do Elon Musk, né? Elon Musk, né? Aquele mosquito lá, aquela porcaria dele, cara. Ser bilionário não é nenhum mérito, não, porque o pai dele, por exemplo, era dono de mineração e explorava escravos, né? Ser dono de mineração, a gente sabe que mineração tem muito a ver com grilagem de terra, né? Imagina isso, então, na África do Sul, onde era a família lá do Elon Musk. Imagina explorar a África naquela época, lá nesse século passado, por aí. Vai ver que é até mais antiga a família dele, não sei. Mas não tem importância nenhuma. Mas o que tem a ver com o Brasil? Tem a ver que aqui no Brasil, a maioria da população é pobre de direita. É um bando de gente que não tem nada, acha que é capitalista porque tem um carrinho importado, ou tem um carro nacional de boa qualidade, uma casa própria, às vezes uma fazenda, uma chácara, um sítio que for, ele acha que ele é um grande capitalista. Né? Ou já é um capitalista, vamos dizer assim. Né? Não importa, ele pode ser um patrão aqui no Brasil, dono de algumas empresas, mas com certeza ele ainda não é um bilionário. Né? Às vezes tem uma empresa aqui, outra ali, e ele tem que estar sempre trabalhando, né, para manter a empresa dele funcionando. Não deixa na mão de outras pessoas. Esse aí realmente ele ainda não é um capitalista, porque o verdadeiro capitalista mesmo, na verdade, ele nunca trabalhou na vida, ele herdou, né, fortuna dos antepassados, né, que não é pouca coisa, né, que ele herdou. E geralmente esse pessoal nem consegue aumentar muito. Né? Pode ser que eles até aumentem, se for inteligente o suficiente, se, né, for uma pessoa equilibrada, tal. Mas muitos mais gastam e mal do que aumenta o patrimônio, por exemplo, dobrar o patrimônio, né, daquilo que tem. Mas isso não é o caso. E vem o caso aqui é o seguinte: é, o brasileiro ele tem essa mania de achar que tudo tem que ser privado, tem a mania de achar que aqui tem que ser os Estados Unidos, como se os Estados Unidos ainda fosse um exemplo de uma nação próspera. Né? Hoje você tem uma população aí mais ou menos de 50 milhões passando dificuldade nos Estados Unidos. Né? Uma grande maioria aí, não sei quantos, mas uma boa porcentagem, vive com casas hipotecadas, perdendo a casa, vai morar no carro, no trailer. Trailer, então, a gente vê muito em filme, né? Morando em trailers. Mora em carro também. Né? Está acontecendo, o cara chega, dorme no carro do lado da academia, para acordar de manhã, ir para academia, ainda aproveitar tomar um banho lá, antes de fazer um número dois, depois tomar um banho tal, e poder ir para o trabalho. Né? Tem até cidade que está proibindo a pessoa de estacionar de frente à academia, coisas e tal, porque está dando confusão isso aí. Porque às vezes é muito carro que está parando, pode estar até atrapalhando o acesso ali da academia, que seja. Mas agora com o frio que está lá, imagina que esse povo está sem casa. O frio está chegando lá a 30, 40 graus negativos, né? Sobreviver dentro de um carro, imagina, de um trailer. Né? Muito pior do que numa casa, né? Aqui no Brasil, a gente tem condição de ter uma vida padrão nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, por exemplo, dos anos 50, que eram os anos de ouro, né, dos Estados Unidos, anos 50, anos 60. Né? Não tem essa condição de ser assim. Você, por exemplo, privatizar aqui saúde, quem vai conseguir pagar plano de saúde caro, que vai fazer vários procedimentos e não faz todos? Quem aqui no Brasil consegue fazer tudo no hospital sem pagar nada? Só se for militar, né? Porque as forem as mamadas, elas vão para o hospital, fazer até cirurgia plástica, elas conseguem fralda sem precisar comprar, fralda infantil, fralda geriátrica sem precisar comprar, tem melhor odontologia, faz cirurgia de estética nos dentes, na arcada dentária, que for, que isso você não vai ver no plano de saúde cobrir, não cobre de jeito nenhum. Então a gente precisa do SUS. E aí ficam esses bandos de bocó, liberais, neoliberais, ultra neoliberais, ou seja, da direita liberal até a extrema direita, né? Achando que privatizar tudo e dar voucher vai ser a solução. E aí os trouxas que seguem esse bando de babaca, tipo, segue MBL, que é um bando de otários que querem acabar com o Estado. O Estado mínimo pro povo, né? Porque para eles ficam mamando até em auxílio Covid, eles mamaram muito, Bolsa Família, mamaram também, mamaram muito dinheiro público aí, que o Bolsonaro enfiou no rabo de muito brasileiro que apoiou ele aí, inclusive essa porcaria desse MBL, que mama também no dinheiro de fundo partidário, só para se elegerem e não é para ajudar a população. Né? Aí essas porcarias que ficam usando dinheiro público, depois falam mal do poder público, falam mal do Estado. Da mesma forma, essas fronhas mamadas, que acham que o brasileiro não entende nada do que acontece aqui e que a gente tem que ser tutelado por fronhas mamadas, porque a gente não tem competência para nada. Sendo que eles são os piores de todos, porque além de todos, porque além de ganharem muito bem, não ganham mal. Os que ganham mal
está lá na soldadesco, né? E mesmo assim, em relação ao que se ganha o brasileiro com salário mínimo, eles estão ganhando muito bem. E eles têm um monte de ajuda, de benefícios penduricários e tudo mais que eles recebem, né? Alimentação, hospital, por aí vai. Né? Então, e esses caras, esses militares, eles querem bem bom para eles, usando, sugando do Estado. E ao mesmo tempo atacam o Estado. E são os traidores da pátria, ganhando o que eles ganham, que nunca poderiam trair. E trai ainda, trata o povo como escória. E o povo idiota vai na porta do quartel pedir intervenção dos militares e a favor de Bolsonaro, que é um capitão de merda, né? Foi promovido na reserva, que era tenente, era um grande bunda mole. Capitão mesmo era Luiz Carlos Prestes. Depois eu vou falar sobre ele. Grande abraço para todos, boa noite.